E aí, galera, vamos falar sobre o que ninguém te conta sobre ArcViz. O que ninguém te conta. Vamos falar sobre isso, gente. Você vai descobrir algumas coisas agora que são muito importantes. O negócio é o seguinte, tá? Eu vou falar um negócio sério agora, porque de verdade tem gente que não dá muito valor a isso, ou talvez acha que não seja uma coisa que vá fazer grande diferença em alguns resultados, né? Quando está trabalhando com o ArcViz, ou para ser bem honesto com você, em qualquer mercado que você vai trabalhar. Mas eu vou falar especificamente porque eu vejo isso acontecer todos os dias. O que acontece, minha gente? Muita gente, quando fala de 3D, fala de renderização, fala do mundo de ArcViz e até de arquitetura, do render de arquitetura, fala muito da técnica, né? Fala muito da parte artística, mas eu tenho que contar que tão importante quanto dominar os softwares, tão importante quanto ter a técnica certa, a ferramenta certa, além de tudo isso, são 5 pontos que eu vou listar aqui agora que fazem toda a diferença na vida de um artista que busca realização profissional. E quais são essas 5, gente? Eu vou começar falando aqui a primeira delas, que é o seguinte, gente: paixão. Olha só, de verdade, a paixão e o amor leva as pessoas a fazerem bizarrice, a fazer maluquice. Realmente, o amor, a cachaça também faz isso, mas o amor faz cada pessoa fazer cada coisa, meu querido. Faz fazer loucuras, como por exemplo, virar à noite modelando paredes e móveis de decoração no seu computador. Que paixão é essa, né, gente? A paixão pelo que a gente faz. Olha que loucura. O cara fica modelando parede, modelando mesinha, modelando sofá, modelando taças numa sexta-feira à noite por causa da paixão por ArcViz. Ou pior, o cara pode ser um louco apaixonado tão fora de si que se tranca num fim de semana ensolarado de sol pra estudar Unwrap Mapping. Só que é o seguinte, gente, esse mesmo amor, essa mesma paixão pelo que você faz que te leva adiante. É a única coisa que faz você realmente se entregar a algo, a colocar mais energia do que os outros. Consequentemente, você acaba ficando melhor do que o restante naquilo que, por sua vez, vai fazer você se destacar e também ter resultado e realização no que faz. Então, de verdade, é um ponto que precisa ser levado muito em consideração em você saber sobre isso. Eu vou continuar aqui, daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso, tá? Outra coisa, sabia que a criatividade é um exercício? Então é o seguinte, ó, o segundo ponto que eu coloquei aqui é a criatividade. Porque se você parar pra pensar bem, você faz qualquer projeto de renderização com uma dúzia de comandos, 20 comandos, 30 comandos, não sei, é um número limitado, com poucos comandos você consegue fazer uma cena de ArcViz, por exemplo. Então você não precisa saber muita coisa para fazer isso, porque a grande maioria dos comandos são simples. Acontece que eles combinados com criatividade que fazem conseguir extrair aí um resultado de ter imagens incríveis. A criatividade é o ponto-chave em como usar tanto a ferramenta de maneira original, quanto a criatividade, sabe do que, gente? De buscar referências, de buscar referência na vida real, seja na parte de luz, sombra, shaders, enquadramento de câmera, e transferir isso tudo pra dentro do 3D, tá? É o que faz com que realmente a gente seja único, cada um com seu próprio olhar. Olha só o que aconteceu uma vez. Por que eu digo que a criatividade da gente conseguir perceber a nossa volta e simular em 3D, tá? Eu tenho feito algumas cenas, ou já fiz na vida, que eu coloquei postes de luz, sabe? Tem um prédio, tem uma calçada, rua, tal, e daí de repente tem um poste de luz com fios todos emaranhados, e eu não lembro se foi um aluno ou se foi alguma outra pessoa da minha audiência que me chamou no direct e falou: Ander, onde é que você conseguiu esse poste aí pra colocar na sua cena 3D? Onde é que tem pra baixar? E eu falei: olha, eu não encontrei pra baixar, eu mesmo modelei o poste. E daí ele voltou e perguntou: pô, que legal que você modelou esse poste. Obrigado. Demorou umas horas, ele voltou: cara, me ajuda, porque eu tô procurando no Google aqui várias buscas e ainda não achei direito um poste no Google, um poste certo pra eu poder copiar. Onde é que você conseguiu as suas referências de poste? Ele perguntou. E daí eu disse: olha,
Eu olhei pra fora da janela e fiz o post que tava na minha frente. Daí ele, ótima dica, muito obrigado, Wander. Você consegue ver que às vezes a gente tá tão no nosso mundinho que a gente não para pra perceber que a realidade à nossa volta, tá tudo ao nosso alcance. Uma referência de um poste, uma referência de uma calçada, meio fio. Às vezes a gente fica tão intocado na frente do computador que esquece de simplesmente sair pelo portão e ir lá bater foto de meio fio, bater foto de asfalto. Não precisa bater foto, só para na calçada e fica olhando pro nada. Pessoas vão achar estranho, mas tudo bem. E você vai ver como é que o sol reflete na calçada, como é que a sombra bate nas árvores, a sombra da árvore, como é que projeta no asfalto. Olha para uma fachada de baixo e vê como é que o reflexo do céu fica. Quais são as distorções que acontecem? Essa é a maior referência que você pode ter na sua vida. E você só precisa de um pouco de criatividade para poder transportar tudo isso que tá ao nosso redor para dentro da cena, não é verdade? Não adianta você saber usar os comandos se você não tem ideias para conseguir usá-los, né? Então essa parte, um pedaço da criatividade precisa ser utilizado para isso, né? Inteligência, né, gente? Inteligência. Que tipo de inteligência? Isso é óbvio que todo mundo busca ser inteligente, mas eu quero falar uma coisa. A inteligência está em aprender com os seus erros. Se você aprende com os seus erros, você é inteligente. Agora, aprender com os erros dos outros, cara, daí é um nível master de masterização da inteligência e do que você pode ou não aprender. Não é de hoje, né, gente, que ter um tutor faz toda a diferença na vida das pessoas que procuram se destacar profissionalmente. Ser inteligente o suficiente para entender isso, buscar de forma humilde aprender com as pessoas que têm mais experiência que você, com certeza te farão ir para o próximo nível em menos tempo. Você pode economizar de verdade alguns anos da sua vida se você conseguir observar em profissionais mais experientes como aprender com a experiência dos outros, tá? O debriefing é exatamente isso. A observação feita em cima de um trabalho de uma outra pessoa e aprender com aquilo, mesmo não sendo a sua imagem, você vai captar aquelas instruções, aquelas coisas que poderiam ser melhoradas, e quando você estiver fazendo, você não vai cair naquele mesmo erro. Você já passou de fases mesmo sem ter errado. Tem mais uma coisa, gente. Um outro ponto, simpatia. Não se faz nada sozinho, gente. E apesar de que muitos artistas, ou na verdade a grande maioria dos artistas gosta tipo de estudar sozinho, de modelar sozinho, de criar sozinho, trabalhar sozinho, ficar sozinho, existe um momento na vida profissional que você vai precisar ganhar dinheiro, não é verdade? Você vai precisar ter clientes. E para atender clientes, você precisa de empatia, você precisa de simpatia também. Seja o seu cliente, o seu chefe, o seu diretor, o seu gerente, ou mesmo seus clientes de fora do escritório, porque nisso está a diferença entre ser um profissional que todo mundo quer ter por perto, todo mundo quer trabalhar junto, que todo mundo quer fazer parte da equipe, que todo mundo quer passar serviço, que todo mundo confia, e a diferença entre ser aquele cara, aquela pessoa, aquele artista ou aquela artista emburrado que ninguém quer ter por perto. Porque de verdade, o artista, muita gente acha que o seu trabalho fala por si só. Eu tenho uma boa imagem, é o suficiente. Só que eu tenho que te dizer que isso não é verdade. Porque a técnica, qualquer um pode aprender. Isso é muito mais fácil do que ensinar alguém, por exemplo, a ser bondoso, a ser gentil, a ser uma pessoa interessada. Então, de verdade, se mostrar uma pessoa interessada e prestativa é essencial para o sucesso, porque saber se colocar no lugar do outro, ter empatia e ser a pessoa que você gostaria que fossem com você é o verdadeiro trunfo. De verdade, eu vou até falar uma coisa. Quando a gente faz seleções aqui no Oficina 3D, obviamente que a primeira coisa que chama atenção vai ser o portfólio, as imagens, daí a gente vai fazer testes e tudo, mas quando colocar dar teste, a gente testa não só a qualidade do render, a gente faz de propósito algumas coisas, como por exemplo, alterar o projeto no meio do caminho, pedir uma alteração em cima de última hora. Como essa pessoa responde a essas alterações, como essa pessoa responde a modificações, como essa pessoa responde a crítica, como essa pessoa responde se tem uma outra pessoa dependendo dela, é isso que de verdade faz toda a diferença. Às vezes o render do cara nem é aquilo tudo, mas cara, ensinar a fazer render é moleza pra gente. Então assim, ó, cara,
aprendeu de menos aprender o render. Agora, aprender o cara ter humildade, o cara ser gente boa, o cara ser engraçado, divertido. E de verdade, se você não é engraçado e divertido, não importa. Não estamos falando sobre ser engraçado e divertido, mas o que eu quero dizer é ser uma pessoa que gosta de ajudar os outros, que tá pronto pra receber críticas e saber interagir com outras pessoas. Então, de verdade, gente, tem que ser cheiroso também. Sempre prefiro as pessoas cheirosas. Sempre. Se tem um cheiroso e um fedido, com certeza o cheiroso. Eu tenho um negócio que é o seguinte, ó. Eu sinto muito cheiro, galera. Sinto muito cheiro. Então tem que ser cheiroso, né? Cheiroso, cheirosa, né? Tem que saber fazer café. Tem um outro ponto que eu quero falar aqui, gente, que é a integridade. A integridade é o que vai te fazer ganhar dinheiro, sabia? Quanto mais íntegro você for, mais confiança você demonstra e mais confiança irão depositar em você. A integridade é o que separa os meninos e meninas dos homens e das mulheres. Porque se o cara não tentar ganhar tudo de uma vez, usar um jeitinho, fazer rolo, não adianta, gente. Seja sempre honesto, seja sempre transparente, mesmo naquelas horas que deu a merda grande. Na verdade, essa é a melhor hora de ser íntegro. Se você, por acaso, não vai conseguir cumprir com o que você prometeu, por exemplo, entregar as imagens, ou por exemplo, ir na reunião, ou por exemplo, qualquer coisa, avise o seu cliente. Não adianta nada fugir dele, tem que atender o telefone, responde a mensagem, mesmo quando for para ouvir um feedback negativo, um feedback das suas imagens ou do seu trabalho. Eu sei que ninguém gosta de ouvir crítica ou saber que errou, mas é necessário, né, gente? Nesses casos, você precisa demonstrar pro seu cliente o quanto você de verdade quer saber sobre aquilo. Pra quê? Pra não acontecer novamente. Ou de que maneira que você pode consertar o erro, porque essa integridade é o que faz você ir longe. E todas essas 5 coisas que eu falei aqui são simples. São muito simples, gente. Mas não são fáceis. Principalmente se você não for apaixonado por aquilo que você faz. Agora, se você tiver paixão de verdade pelo que você faz, mesmo as partes mais complicadas de lidar, que são com outras pessoas, com o cliente, assumir o erro, tudo, se dedicar, né, horas e horas. Se você de verdade é apaixonado pelo que você faz, mesmo essas coisas mais complicadas se tornam aprendizados e se torna leve. Então a minha dica final é, de verdade, encontrar aquilo que te faz realmente motivado, aquilo que te deixa feliz fazendo. Coloca toda a tua energia naquilo, porque é isso que vai fazer você incrível. É o que você realmente gosta, que vai te fazer ser o único e melhor naquilo. Pensa comigo, ninguém é o melhor do mundo em alguma coisa fazendo algo que não gosta de fazer. Não existe nenhum atleta no mundo que recebeu qualquer homenagem, prêmio sobre ser o melhor do mundo, jogando ou sendo atleta de um esporte que ele não gosta de praticar. Não é verdade? Como é que o cara conseguiu ser o melhor do mundo? Ele deve ser um louco, varrido, apaixonado. Como é que o Usain Bolt, ele é o melhor do mundo, não é mais, sei lá, quando era. Provavelmente porque, cara, ele ama aquilo fazer, é o principal. Depois tem todo o resto. Milhares de horas de treinamento, muita dedicação, várias coisas, mas que não existiriam sem a motivação principal, que é gostar daquilo, né? Daí eu quero te perguntar o seguinte: você tá fazendo da sua vida aquilo que você ama de verdade? Porque se não tá, a chance é grande de você não ser muito foda no que você tá fazendo hoje. Se tu não gosta do que tá fazendo hoje, provavelmente você vai ser medíocre naquilo e não vai ir muito longe. Agora, se você está adorando o que você faz, mesmo que você seja muito novo no que você começou a fazer, mesmo que você ainda não saiba, só saiba 1% daquilo que precisa saber do que você tá começando agora, talvez. Mas se você tem tesão naquilo, as chances é grande de se você sim se destacar e ter um lugar ao sol, sabe? Isso tudo que eu tô te falando, 5 pontos, pra ficar bem claro. Você pode perguntar, se eu tiver essas 5 coisas que você mencionou agora, é garantia de que eu vou ter sucesso em ArcViz? Eu vou te dizer, não, de jeito nenhum, não é o suficiente, mas tem grandes chances. Só que tem outra coisa mais importante pra te dizer. Sem essas 5 coisas, você não consegue de jeito nenhum. Tá entendendo a diferença? De que ter isso já é meio caminho andado, não ter é impossível. O que tá faltando então? Se não tá entrando grana pra ti em ArcViz, a primeira coisa que eu preciso perguntar é o seguinte: tu tens um portfólio porrada? Provavelmente, se não te falta paixão e não tá tendo dinheiro, é porque falta outras coisas.
faço o que eu amo, que é o mundo do 3D, mas ainda não amo o resultado do meu trabalho. Se você ainda não ama o resultado do seu trabalho, muito provavelmente outras pessoas ainda não amam o seu trabalho. Consequentemente, você não vende muito bem ainda, né? Mas você precisa aprender a amar também o caminho de chegar onde você quer chegar. O importante é você saber se você, nessa imagem que você fez hoje, tá melhor do que a que você fez semana passada. Isso é uma coisa que importa, porque se você percebe que tá vendo esse degrau subindo, isso tem que te trazer prazer. Qual o limite ao criar, projetar em projetos com pouca informação sem cobrar a mais? Eu acho que você precisa cobrar o tanto que você acha justo pelo trabalho que você vai fazer. Se você vai pegar um trabalho, você vai dizer que informações eu vou receber. Eu peço o projeto antes de fazer um orçamento. O cara vai mandar um projeto e tu vai dizer, pô, eu já sei o trampo que eu vou ter aqui, porque tem pouca informação, eu vou me fuder pra caralho. Eu vou ter que, tipo, descobrir 1000 coisas, vou ter que fazer várias coisas, então vai ser esse valor. Tá tudo certo, eu cobrei por aquilo sabendo. Se você tiver um projeto mais mastigado, daí de repente você vai pensar, pô, isso aqui vai me dar tanto trabalho. Às vezes, não vir informação é bom. Eu até gosto. O cara não disse qual cadeira tem que usar, qual mesa tem que usar, qual sofá tem que usar. Eu vou lá e uso da minha biblioteca os mais bonitos que eu acho e tá tudo certo. Agora, não precisa o cara dizer assim, ó, tem que usar essa cadeira, daí eu não tenho a cadeira, daí eu tenho que procurar a cadeira, daí eu tenho que modelar a cadeira. Então, tipo, às vezes é pior. Pra mim é o mesmo preço. Se o cara manda tudo detalhadinho, é o mesmo preço do que se o cara não manda nada detalhadinho, porque não mandando nada, eu vou ter que meus arquitetos escolherem um monte de coisa pra aquilo, tomar decisões, né? E quando vem tudo, a gente tem que correr atrás das decisões que já foram tomadas. Então, pra mim é o mesmo trampo. Tudo dá trabalho pra caralho. Então, não pode fazer orçamento sem saber o projeto que você vai receber. Isso é o que muita gente faz. Alguém liga ou manda um e-mail, quero um orçamento pra 3 imagens de uma casa. Me manda orçamento, daí o cara vai lá e simplesmente manda um orçamento. Ah, 3 imagens de uma casa é tanto. Daqui a pouco chega o projeto, é só um nada. Não tá nem AutoCAD, o cara fez na mão. Daí tu, caraca, velho, tô fudido. Pra mandar um orçamento, tu tem que pedir o projeto. Porque se tu não tiver o projeto na mão, tu não consegue saber exatamente em cima de quantos ovos você está pisando, não é verdade? Então, por favor, peça os projetos antes de sair mandando orçamento por aí, tá? Quanto tempo levou pra você amar o resultado dos seus renderings? Ou ainda acha que pode melhorar? Eu vou falar que eu sempre gostei dos renderings que eu fiz, com a consciência de que eu sabia que eu precisava melhorar muito. Hoje, eu faço os meus renderings e eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não gosto, porque eu gosto dos renderings que eu faço. Eu gosto muito, mas eu sei que eu posso melhorar eles ainda. Então, de verdade, eu gosto do trabalho que eu faço, acredito muito que tem qualidade, mas sei também que dá pra ser melhor ainda. Então eu acho que tem a ver com isso, sabe? Ander, como faço pra me colocar no mercado, sendo que eu nunca tive experiência com render antes? Você não vai se colocar no mercado, é simples. Tu não tá no mercado. Tu nunca fez um render, tu não tá no mercado. Então, como eu faço pra me colocar no mercado? Faça renderings. Simples assim. Aprenda a fazer renderizações, crie o seu portfólio, não precisa de nenhum cliente pra isso. Crie o seu portfólio. Agora sim, você pode se colocar no mercado. Você pode publicar o seu portfólio, pode mandar o portfólio, se colocar à disposição para ser contratado, porque aquilo que está no portfólio você garante que você consegue fazer, já que você fez, né? Então é basicamente isso. Tem como trabalhar com 3D sendo menor de idade? Tem, eu comecei a trabalhar com menor de idade. Eu fiz o curso em 96. Comecei a trabalhar, tinha acabado de fazer 15 anos, só que desenhando no AutoCAD e à mão. Em 97... 98, tava fazendo 18, eu já atendi até alguns clientes. Então, dá sim, gente. Idade não quer dizer nada, você pode começar. Ah, na real, vou falar uma parada pra vocês. Tem um aluno do RenderMind que é menor de idade e eu contratei ele. Acredita? Ele tem 16 anos. O guri ficou tão fera quando fez o RenderMind, começou a postar uns negócios irados, que eu pedi pra Letícia contratar ele. 16 anos, trabalho na oficina 3D. Aluno. A galera aqui do escritório teve que falar com a mãe dele. Ele teve que ser emancipado pra poder trabalhar. Vocês sabiam que eu também me emancipei? Eu tinha 16 anos e eu queria muito abrir minha empresa e queria ir para os Estados Unidos e queria fazer minhas coisas. Pedi pro meu pai e pra minha mãe comigo no cartório, que eu tinha 16 anos e eu queria cuidar da minha vida. E daí a minha mãe foi comigo no cartório e assinou. E daí o pessoal do cartório falou, cuidado, agora tu pode já ser preso, só não vai casar, eles falaram pra mim. Foi bom, porque eu queria fazer as minhas coisas, queria assinar as paradas, queria fazer a parada. Foi bem legal, minha mãe me apoiou e meu pai também. Muito obrigado, gente. Obrigado. Valeu!